Olá, eu sou o professor Eldi Lobo, médico psicogeriatra com titulação pela Associação Brasileira de Psiquiatria e também coordenador do curso de Neurociência da Terceira Idade na Unip, em parceria com a Vida Mental. Bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Já convido para fazer a sua inscrição agora, aqui com o seu e-mail e continuar recebendo os avisos das nossas publicações e também ativar o sininho e ter aí os alertas para as próximas publicações. Bem-vindos! Se especialistas em neurociência da terceira idade podem prevenir demência, para uma quantidade importante de casos, a resposta é sim. Por quê? Porque várias vezes o paciente idoso tem a evolução e chega-se ao adoecimento mental com demência, que trata-se de um quadro clínico neuropsiquiátrico complexo, deteriorante e com perdas tanto cognitivas como memória, atenção, concentração, capacidade de resolução de problemas. Também perdas comportamentais como dificuldade de comportar-se adequadamente com familiares, para alimentação, com dificuldade da independência e também sofrimento cognitivo, onde se empobrece, por exemplo, a capacidade de expressar ressonância afetiva pelos entes queridos. Então, os quadros demenciais, dificilmente eles acontecem de maneira abrupta, de uma hora para outra. Isso até acontece, como por exemplo, após acidente vascular cerebral, isquêmico ou hemorrágico. Aí trata de uma exceção, onde após este episódio, este adoecimento, já se tem como consequência lá um quadro demencial de início no curto prazo. De maneira geral, chega-se a uma condição de demência por várias causas. Uma delas pode ser, por exemplo, do uso excessivo e prolongado de bebida alcoólica, do uso excessivo, inapropriado e prolongado de medicamentos, como, por exemplo, os benzodiazepínicos, diazepam, clonazepam, bromazepam, ou também por alguns quadros clínicos de adoecimento mental não tratados, como depressão grave não tratada ou não adequadamente tratada, quadros, por exemplo, de esquizofrenia que não recebem tratamento intensivo ou que permite que o paciente não tenha aderência. Enfim, então especialistas em neurociência da terceira idade podem sim prevenir muitos quadros demenciais. Por que meios? Através do domínio do conhecimento de informações científicas atualizadas da literatura científica brasileira e mundial, de técnicas na aplicação de entrevistas estruturadas, semi-estruturadas, abertas, tanto com o próprio paciente, como com seus familiares, cuidadores, assim como também na aplicação de escalas, de instrumentos validados e de uma avaliação ampla do indivíduo, levando em consideração o que se obtém diretamente com o paciente, mais com o que se capta de informações de seus familiares, mais com o que se tem de informações contextualizadas do momento presente, de alguns anos do passado, de outros anos do passado. Dessa forma, então, sim, especialistas em neurociência da terceira idade podem, através de técnicas, através de habilidades e da aplicação prática de conhecimento, fazerem avaliações o mais precoce possível de condições clínicas, comportamentais e contextuais que sejam fator de risco para o posterior desenvolvimento da demência e aí ter uma intervenção rápida, adequada e colocando tanto o paciente como seus cuidadores e o ambiente adaptados a esta prevenção. Então, a resposta é sim, e como é gratificante trabalhar com pacientes idosos. Nesse contexto, por exemplo, se usam álcool, de tratá-los a não usar e evitar que cheguem a um nível de gravidade de demenciação, de estarem usando medicamentos de forma abusiva, muitas vezes por automedicação,
a aquisição no mercado negro de benzodiazepínicos, ter a intervenção profissional e evitar que cheguem a consequências não só de demência, como do aumento do risco de queda e fratura do colo de fêmur. Como é legal ter, através de entrevistas, sistemas de rastreio, a verificação que está em um quadro depressivo importante e ter o tratamento desta condição, evitando que evolua para a demência. Ou seja, importantíssimo, especialistas em neurociência da terceira idade terem o domínio de conhecimentos práticos que previnem a evolução de uma grande quantidade de pacientes para quadros demenciais com incapacidades, dependências e grandes prejuízos para o próprio indivíduo demenciado, como também para aqueles que estão na sua convivência. Dessa maneira, então, convido, vamos fazer a pós-graduação em neurociência da terceira idade. Trata-se de um mercado muito amplo, com grandes possibilidades de trabalho, empreendimento e, especialmente, de gratificação por parte de pacientes familiares. Acesse agora o link aqui abaixo do vídeo, que dá acesso às informações administrativas, pedagógicas e financeiras desta nossa pós-graduação. Vamos cursá-la e irmos para um nível de performance profissional muito mais além.